Olá, centelistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar nosso livrinho abençoado? Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte, ainda no capítulo 6, e vamos tratar a partir da questão 291 do subitem. Vamos lá? O subitem, ele é denominado da seguinte forma: relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. Vamos junto? Então, Kardec pergunta assim aos espíritos. 291. Além da simpatia que existe entre os espíritos que estão no mesmo grau evolutivo, existe entre eles afeições particulares? E estou dizendo simpatia naturalmente, né? Quando nós estamos rodeados, aqui mesmo na Terra, de pessoas que possuem a mesma vibe que a gente, o mesmo entendimento da vida, né? Nós somos simpatizantes. O mesmo acontece no plano espiritual. Mas ele está perguntando, além dessa simpatia, pode existir algum tipo de afeição particular? E respondem os espíritos, sim, do mesmo modo que existe entre os homens. O laço de afeição que une os espíritos é mais forte quando eles estão desencarnados. Olha que interessante. Livres do corpo físico, eles não estão mais expostos às turbulências das paixões desordenadas. Ou seja, têm a capacidade melhor de percepção dos próprios sentimentos. Olha que interessante, né? Quando está aqui encarnado nessa densidade, né? Mais grosseira, e está mais, como a gente pode dizer, mais suscetível, né? Suscetível às paixões desenfreadas, né? Porque quando nós estamos aqui na encarnação, nós podemos, entre aspas, comer a farofa do outro, né? O que é comer a farofa do outro? É a pessoa que muitas vezes não tem aquele sentimento por você verdadeiramente, seja de amigo, seja de relacionamento, isso não importa. Mas por alguma razão te trata muito bem e faz você acreditar que essa pessoa te ama por interesses escusos, por exemplo, né? Isso pode acontecer aqui. Quando na erraticidade isso não acontece, porque não há mais essa capacidade de se esconder através da materialidade. O que se pensa se cria imediatamente. A vibração, ela é real e todos podem ver. Tem cheiro, tem cor, né? Então não adianta você falar uma coisa e demonstrar outra, porque na erraticidade nós somos transparentes, literalmente. Muito bem. 291. Existe ódio entre os espíritos? Respondem. Existe ódio apenas entre os espíritos impuros. E são eles que estimulam nos homens as inimizades e desavenças. Né? Quantas vezes nós estamos aqui encarnados e de repente, né, começamos a ter muitas confusões, muitas brigas, que assim, teoricamente não faria nem muito sentido, né? Muitas desavenças. E aí, de repente, num trabalho de desobsessão, né, num trabalho mais espiritual, percebe-se, né, a companhia daqueles irmãos que efetivamente estão ali para trazer a discórdia, né, que utilizam da discórdia para se alimentar daqueles fluidos realmente que são negativos, mas que para eles faz sentido para a manutenção de sua vibração baixa. Muito bem, 293. Kardec pergunta assim aos espíritos. Duas pessoas que foram inimigas na Terra conservarão essa inimizade no mundo espiritual? Então os dois aqui na Terra, um vivia para atormentar o outro, né? Um Tom e Jerry da vida aí, na vida real. Vai para o plano espiritual. O que acontece? Então ele está dizendo assim, eles mantêm a inimizade no mundo espiritual? Responde os espíritos. Não. Eles compreenderão que as desavenças eram tolices e o motivo era infantil. Apenas os espíritos imperfeitos conservam as inimizades enquanto não se purificam. Se a desavença ocorreu por interesse material, eles não pensarão mais nisso, mesmo que sejam pouco evoluídos. Desde que não haja antipatia entre eles e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, eles podem se rever, inclusive até com prazer. Interessante isso, né? Então, primeiro, espírito mais evoluído não tem inimigo.
Não tem inimigo porque compreende que cada um está no momento da evolução. E que se hoje o outro não está no mesmo momento que ele já esteve no momento do outro. Então é uma questão de tempo, de experiência e dedicação. Então não tem inimigo. Espírito de luz não tem inimigo. Você acha que Jesus tem inimigo? Não tem inimigo. Por quê? Porque eles têm a compreensão, né? Se vocês acham, Deus está bravo conosco. Não está bravo. Não está bravo. Deus criou a gente, Ele sabia que a gente ia passar por tudo isso. Ele sabe das fases. Ele tem conhecimento. Ele é inteligência suprema, né? Ele é soberanamente bom e justo. Então ele está tranquilo, ele sabe até onde a gente pode chegar, quanto tempo leva, como é o caminho. Ele que desenhou o caminho, ele desenhou a nós, desenhou o caminho. Então, o espírito de luz, ou o nosso Pai Criador, não tem inimigo. O que tem inimigo somos nós, enquanto imperfeitos, né? Durante a nossa jornada, se nós ainda assim tivermos uma razão baseada na ignorância, lógico, para isso, mas que conforme nós vamos evoluindo, tendo novas experiências e voltando para a erraticidade, mais evoluídos do que quando chegamos aqui, nós vamos aos poucos entendendo que realmente brigas por coisas materiais. Vocês imaginam? Imaginam duas pessoas que estão aqui na Terra e que perdem uma encarnação se odiando por questões de uma herança, por exemplo, né? Quem quer ficar com bem, que casa o carro. Bom, muito bem, desencarnaram. Isso serve para quê? Quem ficou com a casa? Nenhum nem outro. Foi um terceiro. Quem ficou com o carro? Nenhum nem outro. Foi um terceiro. Que daqui a pouco também não vai estar mais. Né? Então, quando as questões aqui são materiais, com o retorno ao plano espiritual, por óbvio, isso não faz muito sentido, né? Mas há outras questões emocionais, né? Questões mais ligadas ao coração, e essas podem realmente demorar um pouco mais para serem equilibradas. Mas com certeza, conforme for evoluindo, lembrando disso no passado, hão de rir-se. Nossa, como nós, naquele momento, éramos ignorantes, né? Ainda bem que a gente evolui. Muito bem, 294. A lembrança das más ações que dois homens praticaram um contra o outro torna-se um obstáculo para que exista simpatia entre eles após a morte? E aí diz os espíritos, sim, essa lembrança faz com que eles se distanciem. Lógico, naturalmente, você imagina que você, aqui na Terra, se você tem um amigo seu te trai em algum aspecto, vamos dizer, né, sei lá, de repente por interesses materiais, vamos dizer assim, vocês eram sócios, por exemplo, né, e a pessoa passa a perna em você. Aí desencarnou, você vai estar afim a essa pessoa? Não. Por quê? Porque você vai lembrar, puxa, ali enquanto encarnados, né, passou a perna em mim, né, me trouxe uma situação difícil, fez isso de caso pensado para me atrapalhar a encarnação. Então, naturalmente, essas lembranças no primeiro momento não vão aproximar essas pessoas, né? O que vai aproximar essas pessoas é quando mais para frente essa pessoa que errou, perceber que errou, entender que errou e se colocar no caminho para restabelecer, né? E aí voltar àquele que ele lesou, né? De uma outra forma. Ou, de repente, não necessariamente a ele, mas ao fazer o bem a outros, né? Modificar vou dizer aqui, esse karma, né? Porque tudo que nós fazemos, nós temos que restaurar ou reparar. Mas não necessariamente na mesma moeda, né? Porque eu gosto sempre de lembrar, porque isso me traz muito consolo, né? Que é Pedro dizendo que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, a gente sempre pode restabelecer o bem através do amor, fazendo com que um grande amor pelo mundo, um grande amor pela humanidade, por todos ao nosso redor, nos ajuda a deixar muitos pecados, ou seja, muitos erros pela ignorância para trás. Não é? E não é isso que Kardec fala? Fora da caridade não há salvação? É a mesma coisa. Está falando de outra forma, do mesmo jeito. O que é salvação? É sermos felizes. E o que é caridade? Fazer o bem. Fazer o bem não é só dar dinheiro, não é só dar comida, isso também, tudo é importante. Mas é fazer uma oração, é perdoar, tudo isso é caridade. Você tem caridade moral, caridade espiritual, caridade
física, não é? Existem vários tipos de caridade. Então, toda vez que você faz um bem à humanidade, você está fazendo, acima de tudo, um bem a você mesmo. Porque está, dessa forma, purgando de uma forma positiva os pecados, entre parênteses, erros e ignorâncias do tempo passado. Certo? 295. Após a morte, qual é o sentimento daquele espírito aos quais fizemos mal enquanto eles estavam na Terra? Então, assim, as vítimas, né? Qual é o sentimento das vítimas? De nós, né? Vítimas dos nossos atos. Se são bons, perdoam, de acordo com o arrependimento daqueles que lhe fizeram mal. Lógico, foi o que eu disse, né? Se são maus, podem conservar o ressentimento e perseguir aqueles que lhe prejudicou, às vezes até em outra existência. Deus permite que isso aconteça como uma forma de punir aqueles que fizeram mal. No sentido de educar, né? Eu acho até que punir não é uma palavra muito adequada. Educar. Por quê? Porque a verdade seja dita, em que pese nós possamos aprender pelo conhecimento, aprendemos muito mais e de uma forma definitiva através da experiência. Por isso que os grupos de qualquer coisa são sempre a forma mais forte para restabelecimento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Pega narcótico anônimo, alcoólatra anônimo. Por que isso é tão forte? Porque são pessoas que experienciam a mesma dor. Conseguem entender profundamente a dor do outro. E aí a força da experiência os leva a outro nível. O mesmo para tudo. Então, a experiência faz realmente a diferença. Então, quando ele diz aqui que o espírito que ainda está no início da jornada, que sofreu mal, ele quer, algumas vezes, por ainda estar no início da jornada, a vingança, né? E essa vingança, muitas vezes, vem na forma de pessoas encarnadas que aparentemente não teriam razão nenhuma, mas vivem uma para, vou dizer o termo aqui, infernizar a outra, né? Ou quando um está encarnado e outro desencarnado através da obsessão também, né? E ficam, até que sejam esclarecidos, ficam aí, de certa forma, que ele fala punindo, eu diria educando o outro através da experiência. Então ele sofre aquilo que ele em algum momento fez o outro sofrer, e a partir dessa experiência, no qual ele é a vítima agora, ele vê o quanto aquilo dói, o quanto aquilo atrapalha, dificulta a vida dele, e ele jamais repetirá pelas próximas encarnações. Muito bem, 296. As afeições que o espírito tem pelo outro podem se alterar quando ele retorna ao mundo espiritual? Então, assim, as pessoas se amavam aqui, desencarnaram, podem se odiar lá no mundo espiritual? Essa é a pergunta. E responde os espíritos, não, né? No mundo espiritual, eles não conseguem se enganar uns aos outros, porque não possuem mais o corpo físico que escondia os fingimentos. Foi o que eu acabei de falar lá em cima, né? Assim, entre os espíritos puros, a afeição é inalterável. O amor que os une é para eles uma fonte de suprema felicidade. Então fique tranquilo, todas essas pessoas, esses espíritos encarnados que você ama, você vai reencontrar. E o mais legal é que quando a gente desencarna, a gente vai reencontrar outras pessoas que nós amamos muito também, que nos amam, que nós não lembramos delas nessa encarnação. Mas que quando voltarmos para a erraticidade, teremos esse prazer do reencontro. Muito bem, 297. A afeição que uniu duas pessoas na Terra continua a existir no mundo espiritual? É a mesma linha, né? Aí responde os espíritos, sim, sem dúvida, desde que essa afeição tenha por base uma afinidade verdadeira. Mas se a origem dessa afeição estiver ligada à beleza física, por exemplo, ela desaparece quando a beleza desaparece. É lógico, porque nós somos seres imortais e estagiamos aqui na Terra como homens, como mulheres. Podemos ser mulheres ou homens bonitos, feios, saudáveis, deficientes, quer dizer, tem várias fases que a gente vai estar em todas as roupagens, né? Então, o que nos une é aquilo que está conectado ao nosso coração, né? E não é a roupagem, não é, nunca foi, nunca será, né? As conexões verdadeiras não falam com a visão, falam com o coração. Muito bem. 298. Os espíritos devem se unir
Os espíritos que devem se unir estão predestinados a essa união desde a sua origem? Cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, a qual fatalmente se unirá um dia. É a famosa metade da minha laranja. Espiritualmente, segundo o Espiritismo, olha que legal a gente ter algumas respostas, né? Existe isso? Alguém é a metade da laranja de alguém e a gente está predestinado a algum momento se encontrar e sermos uma laranja inteira? Essa é a pergunta. E responde os espíritos: não existe união particular e inevitável entre dois espíritos. A união que existe é a união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, de acordo com a perfeição que tenham atingido, mais ou menos perfeitos. Mas os espíritos são unidos. Todos os males humanos nascem da discórdia, e a felicidade completa resulta da concórdia. Não é de um para um, mas nós vamos aprender, conforme nós formos evoluindo, o princípio do uno. Todos somos um com o Pai Criador. Se a gente começar a vislumbrar isso não é tão óbvio para a gente nesse momento. Mas conforme a gente vai evoluindo, a gente vai chegar nesse ponto de vermos todos como um. Não estou falando só dos humanos, estou falando dos humanos encarnados e desencarnados. Estou falando de todas as criações de Deus, quer seja na Via Láctea, quer seja em qualquer outro local do orbe. Isso não faz diferença nenhuma. Conforme nós formos evoluindo e nos conectando mais com a criação, com o Criador, com o Pai, com a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como nós quisermos denominar, e mais percebemos que não existe um para cada um, existe o todo para todos, porque é uma unidade. Nós chegaremos lá, e quando nós chegarmos nesse consciente, nós necessariamente seremos infinitamente mais felizes. Está certo? Um abraço para vocês e até a próxima!